Boa noite, pessoal do primeiro ano F. Hoje eu vou estar falando aqui um pouco sobre as características do tecido nervoso. E falo o seguinte, o tecido nervoso é um conjunto de células do corpo humano responsável por executar tarefas específicas em nosso organismo. Esta complexa estrutura é de fundamental importância para o bom funcionamento de nossos corpos, pois desempenha funções fundamentais, principalmente relacionadas a uma coordenação das atividades corporais. O tecido nervoso é composto por dois tipos de células, os neurônios e as células da neuroglia. As funções do tecido nervoso é receber os estímulos externos e internos, transformar os estímulos recebidos em impulsos nervosos, passar esses impulsos nervosos para os órgãos e os tecidos responsáveis por executar as ações necessárias do nosso corpo, controlar de maneira direta e rápida, principalmente partes do nosso corpo, permitir aos seres humanos a interação com o meio ambiente e outros seres vivos. Os neurônios e suas funções também são conhecidas como células nervosas. Os neurônios são responsáveis por receber os estímulos externos e internos e transformá-los em impulsos nervosos, E os neurônios também fazem a passagem desses impulsos para outros neurônios, glândulas, fibras musculares. Os neurônios são compostos por três partes: corpo celular, possui núcleo e outras organelas, dendritos, prolongamentos celulares curtos e ramificados, São eles que recebem as informações de outros neurônios ou dos receptores sensoriais. Axônios fazem o transporte dos impulsos nervosos, geralmente são finos e formato longo, E em forma de cilindro também. A neuroglia, também conhecida como célula neuroglial, desempenha várias funções importantes em nosso organismo. São estas células que colaboram para a manutenção de um ambiente químico propício para a produção dos impulsos químicos. Elas também desempenham papel fundamental na proteção do sistema nervoso central contra determinadas doenças. Algumas curiosidades falam que os vegetais não possuem tecido nervoso, pois esse é exclusivo dos animais. A palavra neurônio deriva do grego neuron, que significa nervo. As sinapses são as áreas de conexão químicas entre neurônios e fibras musculares ou entre neurônios e células glandulares. As principais características do tecido epitelial são: suas células mantêm muito pouco espaço entre si, portanto são justapostas. Suas células estabelecem muitas junções intercelulares com as células epiteliais vizinhas. Há muito pouco material extracelular entre as suas células. A formação de suas células é bastante diversa, desde achatada até piramidal, passando por cúbica e cilíndrica. O tecido epitelial, em princípio, não contém vasos sanguíneos. São raros os epitélios que possuem vasos no seu interior. As células estão sempre apoiadas sobre um tecido conjuntivo, no qual existem vasos sanguíneos linfáticos que fornecem oxigênio, nutrientes e entre outras moléculas ao epitélio, e recolhem gás carbônico líquido, metabólitos e secreções. Na interface das células epiteliais com o tecido conjuntivo há uma delgada lâmina de um complexo de macromoléculas, denominada lâmina basial. O conjunto constituído pela lâmina basial e pelas fibras de tecido conjuntivo, que são muito próximas à lâmina basial e visível ao microscópio de luz, é denominado membrana basial. As células epiteliais estão, portanto, sempre apoiadas sobre uma lâmina basial. O contato das células epiteliais com a lâmina basial provoca uma organização específica na grande maioria das células epiteliais,
denominada polaridade. Com a polaridade, as várias regiões dos diferentes tipos de células têm uma organização específica e um conteúdo de organelas característicos e, portanto, diferentes funções. A porção da célula que apoia a lâmina basial é denominada região basial e a porção oposta, frequentemente voltada de uma cavidade, é denominada região apical. As células epiteliais frequentemente têm especializações de uma membrana plasmáticas, tais microvilosidades, cílios, esterócilos, além de junções interculares. Funções do tecido epitelial: revestir superfícies, secretar moléculas, transportar as moléculas ou íons entre dois compartimentos. Eu vou falar um pouquinho sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso é um tecido que reveste nossa pele, que passa os estímulos nervosos para nossa mente. Tipo, ele avisa quando a gente sente algo, quando a gente sente uma dor, quando a gente sente um toque, quando a gente sente qualquer coisa. Ele não sente só do lado exterior da nossa pele, não só do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Ele também sente as dores dos órgãos, o que os órgãos fazem dentro do nosso corpo, e etc, etc, etc. Eles são formados por várias partes, principalmente a célula é muito grande, ela é muito divisível. Ela tem várias partes, como o corpo, o óxido, o sentidor de pulso, o modo de ganho, o banho de melina, o terminal de oxônio e detritos. No sentido essa sensação que dá quando a gente pega, que a gente sente quando alguém encosta em você, quando alguém bate em você, é por causa da despolarização de membrana, provocada por impulso nervoso. Isso acontece quando toca. O que acontece? O lado de fora da célula, ela é toda positiva, do tecido ali, a célula que compõe o tecido, ela é toda negativa do lado externo. E no lado interno ela é negativa. Quando acontece o toque, o estímulo que faz a sensação acontecer, que faz o que a gente sente acontecer, ela inverte. Onde ela encostou, onde era positivo fica negativo, onde era negativo fica positivo. E assim acontece a polarização, a despolarização da membrana. E o que acontece? É isso que vai acontecer tudo o que explica nesse tecido. O sentido, a função desse tecido nervoso é simplesmente avisar você sobre o que está acontecendo com você. Ele tem muito a ver com o sentido da dor, que é avisar que tem alguma coisa de errado. Ou pode ser simplesmente um toque, como alguém te cutucando, ou algo do tipo. Aí depende do jeito que você quer falar. Que define qual é a função exata dele é simplesmente avisar os estímulos, as sensações que você sente, tanto do lado interno quanto do lado externo. Tecido epitelial. A superfície externa do corpo e as cavidades corporais internas dos animais são revestidas por esse tecido. O tecido epitelial desempenha várias funções no organismo, como a proteção do corpo, observação de substâncias úteis, epitélio do intestino e a precipitação e sensação de pele, dependendo do órgão onde se localiza. O tecido epiteliais ou epitélio tem células perfeitamente dispostas, unidas por uma quantidade de material cimentante com pouquíssimo espaço intercelular. Os epitélios não são vasculados e não sangram quando são feridos. A nutrição de células se faz por difusões a partir dos capilares existentes em outros tecidos, cuja adjacentes ou epitélios eles são ligados. O arranjo de células epiteliais pode ser comparado a ladrinhos ou tijolos bem encaixados. Os epiteliais podem ser classificados quando o número de célula. Quando há epitélios, são formados por uma só camada de celular. São chamadas de epitélios simples ou uniterficados. Já os epitélios formados por uma ou mais camadas celular são chamados de estratificados.
Existem ainda epitélios que apesar de formas únicas celular, têm células diferentes e alturas que dá a impressão de serem estratificados. Por isso, eles costumam ser chamados de período estratificado. Quando a forma celular dos epitélios pode ser classificado em pavimentos, quando as células são achatadas como ladrinhos, cúbico, quando a célula tem forma de cúbico ou prismático, quando as células são alongadas em forma de coluna. O epitélio que reveste a bexiga, a forma celular, é originalmente cúbica, mas ela não se torna achatada quando submetida ao estiramento causado pela dilatação do órgão. Por isso, esse tipo de epitélio é dominado por alguns autores epitélios de transição. Os tecidos epiteliais também são chamados de epitélios. São classificados em dois tipos de princípios: epitélios de revestimentos e epitélios glandulares.